eterno Deus e Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, adorado Deus onipotente, adorado, glorificado, Deus onisciente. Obrigado, majestoso, obrigado, magnífico, obrigado, perpétuo Deus, porque assiste a minha alma nesta manhã, ó Deus, na multidão de inúmeras e milhares e milhões de palavras, receber o auxílio de Deus. Aqui estou eu, ó Deus, com grande alegria, assistido pelo onipotente poder do Espírito Santo, e de forma misericordiosa, piedosa, alegro-me em Ti, Senhor, porque sei, ó Deus e meu Pai, que nem mesmo as palavras saíram dos meus lábios, o Senhor já sabe o que vou falar. Todavia, aqui tenho a oportunidade de celebrar na seara da caminhada da misericórdia e da salvação em Deus esta oração. Senhor, alegre-me, ó Deus, como um peregrino que vai fazer a sua viagem. Uma viagem, ó Deus, que lhe trará alegria, que lhe trará o devido contentamento. Sempre que tenho a oportunidade de encontrar-me com meu Deus, vejo com grande alegria esta oportunidade. Porque sei, Senhor, que muitos homens, em lugares não revelados, desejariam há muito, mas há muito mesmo, encontrarem a pessoa de Deus. Por isso, meu Pai, estou muito alegre, porque não importa se a viagem será feita de avião, será feita, Senhor, de automóvel, de trem ou de ônibus, e por que não dizer até mesmo em um lombo de um animal. É uma viagem que causa alegria, que causa, Deus, felicidade. É uma viagem que traz tremenda, ó Deus, e elevada satisfação. A viagem que me refiro é verdadeiramente alcançar, em piedade e compaixão de Deus, os portais celestiais dos altos céus. Eu desejo, Senhor, que nesse momento a compaixão e a piedade e a misericórdia de Deus estejam ao meu lado, para que tudo que eu faça não seja de maneira alguma em vão, mas seja para a honra e para a glória do meu Senhor. Por isso assiste-me, ó Deus, me dando forças para que eu caminhe na multidão das palavras e dos pensamentos e possa alcançar o devido êxito, ó Deus, nesta hora, aspirado pelo meu coração. Estendido está também a minha alma e ao meu espírito. E desejo, meu Deus e meu Pai, que os meus amados irmãos, irmãs, ó Deus, queridos companheiros em Cristo Jesus, os que se esforçam, ó Deus, para estar ao teu lado, sejam assim contemplados em misericórdia, poder e as bênçãos de Deus. Que não venhamos nenhum de nós, ó Deus e meu Pai, nos precipitar ou até mesmo nos acovardar, mas que na medida da vontade do Senhor possa ser construída a oração da salvação. Senhor, obrigado, porque tens nos iluminado a caminhar de maneira alguma cansados, entristecidos, ó Deus, ou desconsolados, mas tem nos dado força, Senhor, como assim tem elevado a força das águias, tem elevado Tu também, Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, a força dos Teus santos, a força, meu Deus, dos tementes a Deus, a força daqueles que confiam no Senhor. A Bíblia é bem clara que ela diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Este é o momento, a Deus, que eu desejo de todo o coração que fique registrado no livro da vida do Senhor
a minha alegria e contentamento de trazer esta oração. Senhor, ajuda-me no que for, ó Deus meu Pai, a tua vontade, e me dá forças para que eu empurre não apenas, ó Deus, algumas palavras e pensamentos humanos, ó Deus, mas que eu possa empurrar, ó Deus meu Pai, grandes obstáculos, ó Deus, elevadíssimos, com o poder onipotente do Espírito Santo. Que tu esteja ao meu lado para me dar força, para empurrar principados e potestades do inferno, que como obstáculos se colocam na vida daquele que crê e confia no teu nome. Todavia, a tua palavra nos traz os oráculos ao qual fazemos um descanso, uma confiança, uma convicção, ó Deus, e uma fé. E aqui estou eu, ó Deus meu Pai, confiado não em minhas mãos, mas confiado na intervenção divina de Deus. E assim te peço, ó Deus meu Pai, que cada vez mais, não apenas eu, mas todos os seus peregrinos possam confiar em Deus, possam se entregar em confiança permanente ao Senhor. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tenho observado a Deus de forma muito misericordiosa quão grande tem sido a bondade do Senhor acerca de todos os homens, pois o próprio querido e eterno Salvador tem nos ensinado palavras extraordinárias. E nesses oráculos, ó Deus, nós devemos fazer como homens santos e santas mulheres de Deus o nosso abrigo. A nossa vivência deve estar em assim digerir os oráculos sagrados de Deus. Foi assim, Senhor, que tenho visto o resultado de muitos momentos que parecem ser até mesmo irreversíveis, coisas que estão, ó Deus, em um estado tão difícil de alcançarem, ó Deus, a conversão, que somente um milagre de Deus assim o fará. E o fará porque sei que a tua palavra é infalível e teu poder onipotente, ó Deus, não haveria nem necessidade de nenhum de nós declarar um poder indestrutível. Assim eu prossigo, meu Senhor, confiado em tuas misericórdias e em tua graça, e sei que posso aportar a minha alma e o meu espírito, ó Deus, nos oráculos sagrados, infalíveis, ó Deus, infinitos de Deus. Obrigado, querido e eterno Deus, porque tem aberto, ó Deus, para a minha vida e a vida dos santos homens, não apenas algumas vilas, ou mesmo algumas ruas e avenidas, mas também tem aberto, ó Deus, grandes estradas, oceanos e rios, para que nós possamos transpassar todas e quaisquer dificuldades que os peregrinos de Deus sabem que devem enfrentar. É uma hoje, outra daqui a 15 dias, outra daqui a um mês, mas nós sabemos que os oráculos de Deus, eles são suficientemente, ó Deus, pilares forjados para que cada homem e cada mulher possa permanecer, sabedor que amanhã o Senhor irá virar todas as dificuldades que ora temos na vida. Eu mesmo, diante do Senhor, estou gozando de grande alegria neste momento, visto que estive bastante afetado, bastante gripado, a ponto de até mesmo imaginar que seria levado para ser internado para um tratamento mais eficaz e profundo da medicina humana. Todavia, misericordiosamente, aprove a Deus assim não permitir. E é por isso que eu te louvo, te engrandeço, porque vi que muitos homens, no estado ao qual eu alcancei, não tiveram
a mesma sorte que eu estou tendo nesta hora. Muitos, de um simples, ó Deus, estado gripal, resfriado, prosperou-se, e de uma maneira tal foram levados para que assim fossem tratados por um profissional temporal humano. Todavia, Senhor, não tiveram a mesma sorte que eu tive, ainda que fosse um estado gripal, nunca mais voltaram para os seus lares. Por isso eu te dou graças, ó Deus, porque vi que muitos homens, ó Deus, jovens, foram levados em um estado, ó Deus, gripal, e ainda assim, cobertos pela juventude, não resistiram, e assim lhes foram encerradas as próprias vidas. Por isso que eu te engrandeço, eu te exalto e te glorifico, que de coisas muito simples, ao qual o homem não espera, elas podem se reverter em coisas muito mais graves do que até então ali se dão. Eu quero te homenagear, eu quero te glorificar, quero te engrandecer e quero, ó Deus, meu Pai, ter e trazer ao Senhor permanente adoração. Todavia, tu sabes, ó Deus, que eu não tenho poder algum de decisão no sentido de reinar, governar sobre a minha vida, mas eu posso rogar piedade e compaixão de Deus, porque a tua palavra, ela tem aberto os meus olhos e destampado os meus ouvidos. Por isso trago grande alegria e confiança em fazer a navegação em direção ao reino de Deus. E desejo, Senhor, por misericórdia e piedade de Deus, alcançar o tribunal sagrado, divino de Cristo Jesus. É um tribunal, a Deus, que eu alcanço pela fé e sei que não fecham-se as portas e 24 horas do dia para aquele que crê e confia no Senhor. Suas portas estão abertas e centenas, ó Deus, de milhares de peregrinos têm a oportunidade de aportar as suas orações dia após dia. E o que faço? Sigo, ó bendito Deus, os ensinamentos da Escritura soberana, divina de Deus. E a palavra do Senhor tem remontado e montado, tem ensinado que nós devemos orar sem cessar. Ó, que grande alegria, Senhor, porque tenho levado em misericórdia e piedade a minha alma a estacionar e a esperar em Deus. E assim sei, ó Deus, Pai querido, que uma hora ou um outro momento, a alegria do Senhor chegará. E tenho certeza que a convicção, ó Deus, que me dá o Espírito, é que eu permaneça na fila da misericórdia e da compaixão de Deus. Muitos homens lançam mão dos seus próprios braços, das suas próprias vidas, ó Deus, meu Pai, humanas, como se tal coisa pudesse reger em todo tempo, em toda hora, sem que ocorresse a intervenção divina de Deus. O que eu aprendo, Senhor, é que o mundo, ó Deus divino de Deus, nunca esteve e nunca estará, ó Deus, meu Pai, e nunca será o mundo que esteja abandonado, sem o seu dono e sem as suas prerrogativas. Não, Senhor, nunca esteve, e a tua palavra nos mostra uma clara direção e um governo de Deus. Os que confiam no Senhor, eles são como o monte de Sião, eles nunca se abalam, permanecem para sempre, porque sabem, Senhor, que um momento após outro momento haverá então a intervenção de Deus. E é por isso que eu me aplico, porque tenho, ó Deus e meu Pai, no lastro da minha vida, inúmeras e centenas de experiências da intervenção sagrada, divina de Deus. Não obstante, ó Deus, na minha vida pessoal, na minha família,
como também, ó Deus, na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs, dos companheiros, ó Deus, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor, eu não acho, Deus, que haverá a intervenção de Deus. Eu tenho certeza absoluta, ó Deus, que o Senhor fará intervenção de misericórdia e piedade e compaixão, independente da necessidade da correção. Por isso, abrigo-me, ó Deus, nesse momento de oração, a fazer, ó Deus e meu Pai, aquilo que apraz aos santos olhos e ouvidos do meu Deus. Abriga-me, Senhor, em confiança, abriga-me em esperança, porque tenho visto que muitas palavras têm se cumprido, ó Deus, entre os homens santos de Deus e também nos homens que estão no mundo. A tua palavra é bem clara e diz que aquele que aborrece o seu irmão, ele é um homicida. Tornou-se então, ó Deus e meu Pai, um assassino. É uma palavra prescrita na tua palavra, sagrada, divina e eterna, e ela não tem validade. Ela tem uma validade, ó Deus e meu Pai, perpétua, desde o mundo antigo. E alguns homens talvez tenham colocado uma invalidação ou suspensão nesta palavra. Senhor, eu quando digo que ela não tem validade, é porque ela é perpétua. E assim então, eu desejo de todo o coração sempre ruminar nesta palavra, porque o meu tropeço e o tropeço de milhares de homens, ó Deus, que estão fora da casa de Deus e dentro da casa de Deus, certamente assim trará inúmeras complicações. E por que não dizer, Senhor, até mesmo uma ruína para os que estão dentro da casa de Deus e para aqueles que estão fora. Por isso prossigo eu e desejo, ó Deus e meu Pai, por um tempo meditar nesta palavra. Aquele que aborrece o seu irmão, ele é um suicida. E um suicida nada mais é do que um assassino. Por isso, Senhor, desejo nesta hora revitalizar, ó Deus, a minha alma, o meu espírito, pela misericórdia, ó Deus, e bondade de Deus. Ó, que as tuas mãos possam me fazer, ó Deus, entender tal parágrafo da tua palavra e assim respeitar o oráculo soberano e divino de Deus, para que de maneira alguma eu me faça, ó Deus e meu Pai, de desentendido ou de desentendida, mas que eu me faça a compreender que devo, ó Deus, ter um zelo pelo meu comportamento humano e jamais, assim, ser um assassino, aborrecendo o meu irmão ou a minha irmã. Há verdadeiramente nesta palavra, ó Deus, muitos homens que são praticantes desta obra maligna, ó Deus, meu Pai, do homicídio. E nós sabemos, ó Deus, que muitos homens assim são os seus próprios homicidas, que fazem o menear da cabeça, o cuspir no chão, o detestar, o odiar, e assim empurrar e se afastar veladamente ou fisicamente se manifestar, cometendo assim o seu assassinato. Por isso eu te glorifico e te exalto, porque todas as coisas, ao que crê e confia em Deus, elas ficam latentes. E a palavra do Senhor vai ganhando um pilar de soberana palavra. A tua escritura, ela diz bem claramente: erreis, porque não consultais as Escrituras e nem o poder de Deus, que advém delas. Este é um dia, Deus, que eu vejo, ó Deus e meu Pai, não apenas uma entrada ou uma oportunidade. Eu vejo um oceano de sabedoria, eu vejo um universo de poder e graça, dando-me a direção que devo seguir, pois que sei que muitos homens caminham,
ó Deus, a sua própria vida em salvação. E não tem, Senhor, de maneira nenhuma, o zelo de não esbarrar, de maneira nenhuma, ou conflitar, agredir a palavra ora recitada. Eu sei, Senhor, que muitos homens denotam que seja um assassino apenas aquele que usa um pequeno objeto cortador, ou não dizendo assim também, usam até mesmo uma faca pequena, ou qualquer que seja o objeto contundente. Todavia, ó Deus e meu Pai, a tua palavra diz que é aquele que aborrece, e nem sempre o aborrecer vem acompanhado de uma ferramenta, ó Deus, sólida, humana, como objeto, terreno feito pela mão de um outro ferramenteiro. Não, Senhor, de maneira nenhuma. E muitas vezes o homem se torna um assassino porque luta, ó Deus e meu Pai, e assim refuta em não fazer a vontade de Deus. Então ele se lança com seus próprios lábios e com a sua própria, ó Deus, intelectualidade humana. Tornou-se um assassino, porque muitos homens foram levados, ó Deus e meu Pai, a não resistir e fulminados por palavras, pensamentos, ó Deus, e atitudes, sem contudo que nunca tenha sido desferido um único golpe, ó Deus, com objetos que fosse assim lhe tirada a vida, eles foram levados e ceifados porque não tiveram, ó Deus, coragem assim de lutar contra as obras do inferno. É por isso que vejo a gravidade em assim trazer pelo onipotente Espírito Santo a reflexão nesta palavra, ao qual o Senhor nos adverte que devemos ter uma vida comportamental segundo os oráculos de Deus. E é por isso que assim assiste-me, ó Deus, trazer pelo Espírito que a tua palavra, ela diz bem claramente que certo homem chegou ao Salvador e disse ao Salvador: Senhor, vejo que tu és bom, muito bom, Senhor. E assim o Senhor respondeu: eu não sou bom, bom é o meu Pai que está no céu. Oh, glorioso Deus, oh, digníssimo, santíssimo, eterno e soberano Deus. É verdade, Senhor, porque temos encontrado tamanha bondade, tamanha, ó Deus e meu Pai, oportunidade, ó Deus, rios e oceanos da grandeza de Deus sobre a nossa própria vida. Eu mesmo, Senhor, estou aqui e sou testemunha, ó Deus e meu Pai, latente, ó Deus, e vivente das tuas soberanas bondades. Um Deus benigno, um Deus que tudo pode, um Deus misericordioso, um Deus abençoador, um Deus que cura, um Deus que faz extraordinárias obras e converte em milhares de situações aquilo que era a própria morte, aquilo que era, ó Deus, um decreto de não ter mais a vida. Em misericórdia e piedade, o Senhor tem revertido. O Senhor tem tirado muitas ovelhas da boca do leão e tem tirado também muitos homens e mulheres das garras do urso, e ele tem perdido a sua força. Obrigado, querido, soberano e eterno Deus, porque o Salvador, ele diz bem claramente: bom é meu Pai que estás no céu, e a tua bondade, Deus, tem sido alcançada por aquele que crê e por aquele que confia em Deus. Eu sei, Senhor, que a tua bondade, ela é, ó Deus e meu Pai, uma bondade divina. Ainda que estejamos em muitos momentos em luta, em aflição, em angústia, nós temos, ó Deus, a oportunidade de sobejar, de sobrar e de fazer com que uma vida de misericórdia e piedade alcance o coração de Deus. Essa é a oportunidade, ó Deus, que tu me dás, ó Deus, de orar, não apenas por 5 minutos ou 10, não, Senhor, de maneira nenhuma. Quantas vezes, quando estive na estrada, ó
ó Deus da perdição eterna, ocupei-me horas e horas, ocupei-me com aquilo que era vão, com aquilo, Senhor, que nunca foi nada, ó Deus, com aquilo que não passava, de escória, de lama, ó Deus, de imundície. Por isso me dá graça, Senhor, para que eu veja a tua bondade, visto que tenho, ó Deus, o testemunho de outros homens, não apenas nos escritos sagrados do Antigo ou do Novo Testamento. Os meus olhos têm contemplado, o meu coração tem percebido com grande graça o Senhor tem trazido na vida daqueles que se humilham, se convertem e buscam em Deus. E assim eu vejo o cumprir dos oráculos de Deus, a tua bondade, Senhor. Muitos homens que estavam mergulhados, ó Deus, no mais profundo do inferno, no fundo do poço, aonde nunca iria ser revertida as situações aqui ora assim comentadas, se não fosse a intervenção soberana divina de Deus. Então eu acompanho, ó Deus, o meu Salvador, porque tenho visto não apenas os testemunhos da Escritura Sagrada, que são divinos, fidedignos e eternos, mas tenho provado, ó Deus, aos olhos e aos ouvidos de muitos homens sobre a face da terra. Eles reverteram-se, ó Deus, às suas malignidades e trazidos pela operação divina do onipotente Espírito Santo, ouviram a palavra ao qual o Salvador diz: bom é meu Pai que está no céu. Senhor, eu vejo a tua bondade tão extrema, tão gloriosa, e desejo assim replicar, como muitos homens, ó Deus do passado, replicaram. Um homem mesmo que se dedicou muitíssimo a Deus foi o profeta Elias. Já havia se passado muitos e muitos anos, ao qual Moisés havia feito grande sacrifício a Deus. Então eu vejo que não apenas os contemporâneos e outros homens santos, mas agora chegou a oportunidade até aos ouvidos e ao coração de Elias. Então ele resolve, diante da necessidade das grandes lutas e provas, replicar o jejum que assim foi dado a trazer na Escritura, na vida de Moisés. E ele vai então, não há 10 dias ou 20 dias. A Bíblia diz então que Elias, diante da fé, da convicção, da esperança e do amor a Deus, ele jejua 40 dias. Senhor, isso é algo fantástico, que nos ensina o quão grande está errado o homem que coloca as coisas de Deus sempre para menos. É sempre um pouco menos e menos, até que faça uma vida e que não tenha nenhuma representação. Por isso eu te glorifico e te exalto, te agradeço por esta oportunidade que tenho de orar. O homem talvez diga, não é pelo muito falar, é bem verdade, Senhor, mas tenho aqui neste fórum que assim orar pela minha vida, agradecer a Deus, orar pelos santos e orar por aqueles que um dia estiveram tão perto de Deus, entretanto não tiveram a devida diligência, ó Deus, na vigilância e perderam, ó Deus e meu Pai, a confiança na fila da misericórdia e da graça de Deus. E eu vejo, Senhor, que esta provocação, ó Deus, de muitos homens, ela não deve prosperar, porque quanto mais somos levados a cumprir a palavra de Deus, mais recebemos da parte de Deus. E não foi, ó Deus e meu Pai, com pouco tempo de ocupação em Deus, mas sim com muito tempo, que a história sagrada nos é ensinada até os dias de hoje. Assim eu glorifico teu nome e exalto
e bendigo o teu Santo Espírito, porque vejo, ó Deus, que outros homens, ó Deus meu Pai, de outras gerações, visto que a terra já tem alguns milênios, também provaram, ó Deus, da bondade de Deus. Um certo homem chamado, ó Deus, homem segundo o coração de Deus, ele diz bem claramente: provai e vede como o Senhor é bom. É verdade, Senhor, eu tenho movido o meu coração em alegria e satisfação, ainda que esteja em guerra e combates e batalhas ferrenhas. Senhor, provai e vede que o Senhor é bom. Eu não acho, Deus, que o Senhor seja, ó Deus bom, eu tenho certeza absoluta. A tua bondade tem alcançado, Shio Penequiai de Cantarabassugi Agashigou, a minha vida. E tem também alcançado, Replai Pio Benikashi Antenikiadev Asai, a minha alma e meu espírito. Como tu és bom, Senhor. Como tu és um Deus bom. Eu vejo a tua bondade, Senhor, em dar oportunidade para cada homem. Existem milhares de homens, ó Deus, que não estão com os braços presos, e muito menos, ó Deus meu Pai, com seus lábios, ó Deus, travados. Eles podem dobrar os seus joelhos e podem orar e buscar no oráculo sagrado divino de Deus, ó Senhor, ajuda e auxílio, pois que a tua palavra diz, ó Deus meu Pai, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Temer a Deus é entender claramente que eu, você e todos nós, todos peregrinos que viajamos pela misericórdia e a graça de Deus, na multidão das palavras e pensamentos, somos todos criatura. Sim, somos todos criatura. E assim devemos tomar o devido conhecimento que a criatura deve compartilhar de uma obediência total e absoluta ao Criador. Esta é a ordem de Deus, que nós devemos amar a Deus e amar ao nosso próximo. E assim nós vemos a bondade de Deus irrigar o coração do homem que confia em Deus. Muitos homens estão cheios de batalhas e provas, todavia confiam muito em Deus e esperam a intervenção de Deus. Eles não sabem, assim como eu, o dia nem a hora que vai chegar. Mas uma coisa tenho eu, e também creio que os peregrinos assim devam ter. Vai chegar, querido, vai chegar, querida, a tua resposta, vai chegar aquilo que tu pedes ao Senhor, pois que existe a possibilidade de ser trazida uma grande bênção, uma grande vitória, pois que o próprio Deus pode ali nos dar o decreto da vontade do nosso coração, pois a própria palavra do Senhor diz: deleita-te em fazer a vontade do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Esta manhã, como disse no início, estou muito alegre de fazer esta viagem, ó Deus, até a Sião Celestial, pois que me traz alegria ver a bondade de Deus e me fazer desviar dos caminhos ao qual homens adentraram e desejaram não apenas adentrar e viajar, mas fazer uma viagem sem a companhia de Deus, sem assim, contudo, nem mensurarem em pensamentos e em palavras a companhia de Deus. Erraram fortemente, porque optaram por confiar em seu braço da carne. E a palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no outro homem ou em si próprio. Por isso estou aqui, Senhor, nessa seara, desejoso, ó Deus, de manifestar a minha alegria. E não obstante a minha alegria, exaltar, engrandecer, bendizer e elevar as maiores de todas as homenagens à bondade de Deus. Não é uma obra filosófica, uma obra, ó Deus e meu Pai, da letra morta, vazia, da religiosidade. Não, Senhor, não, de maneira alguma. Se fosse assim, eu colocar
os meus troféus de grandes vitórias, assim trazidas pelas mãos de Deus. Sinceramente, Senhor, não saberia eu quantos troféus e qual seria o tamanho de uma galeria suficiente para que pudesse comportá-los. Muitas vitórias, ó Deus, traduzidas por troféus espirituais, recebi das mãos do meu Deus. Recebi da família real divina do Senhor inúmeros troféus, inúmeras, ó Deus e meu Pai, ajudas, inúmeros, ó Deus e meu Pai, contentamentos e alegrias. E hoje tenho eu aqui, ó Deus, recebido no meu coração, ó Deus, a confiança no oráculo sagrado divino de Deus. E aqui o Senhor me deu, inicialmente, um oráculo para que possa eu despertar, além daquilo que já tenho despertado, porque sei que posso errar, ó Deus, e assim ter que enfrentar a espada do Espírito, contrariamente, ó Deus, como diz a Tua palavra no início, aquele que aborrecer o seu irmão, ele é um assassino, ele é um homicida. Por isso recomendo, como servo de Deus, toda cautela no vosso movimentar, dos vossos lábios, do coração e da sua própria vida. Assim como eu desejo redobrar e triplicar o meu cuidado para que eu não seja de maneira nenhuma assim trazido pelo radar divino de Deus, soberano e eterno. Ali vai um assassino, ali vai um aborrecedor que não mede assim destruir a vida de um irmão ou de uma irmã, esteja ele dentro da igreja ou fora da igreja. É um homicida, porque não tem cuidado, temor e muito menos tremor da palavra de Deus. Todavia, ó Deus, te agradeço por esse despertar, mas voa também, ó Deus, aportar a minha vida no oráculo sagrado de Deus, ao qual meu Salvador me dá de forma muito rica e gloriosa. Obrigado, Salvador, porque a Tua palavra também me leva assim a meditar e vejo o quão grande riqueza aqui está na Escritura Sagrada. Eu não sou bom, bom é meu Pai que está no céu. Essa declaração, ela faz com que nós possamos arrastar, ó Deus, a gloriosa, divina, perfeita e absoluta bondade de Deus. Nós temos um Deus bom, nós temos um Deus excelente, benigno, ó Deus, um Deus criador, que tudo pode, em que a sua palavra, ele diz, o que é impossível aos olhos do homem é possível a Deus. E mais à frente, os experientes homens de Deus provaram da bondade de Deus. E ficou escriturado, ó Deus, no livro sagrado, provai e vede que o Senhor é bom. Tenho provado, Senhor, tenho provado desta verdade milenar. Não apenas, ó Deus, tenho visto a declaração, ó Deus, na antiga palavra. Não, Senhor, não apenas lá. Tenho visto grandes homens, ó Deus, trazerem inúmeras, ó Deus, declarações, testemunhos de quanto bondade o Senhor tem feito em vossas vidas. Eu aqui desejo, ó Deus, meu Pai, assim ruminar e ver o quanto Deus é bom, mas o quanto Deus tem virado os cativeiros, tem revertido as enfermidades, ó Deus, em saúde, tem quebrado, ó Deus, as cadeias, as sentenças, ó Deus, têm sido lançadas por terra. E o nome do Senhor, em bondade, piedade e misericórdia, tem se levantado. Senhor, é verdade que eu tenho algumas lembranças e tenho visto que a opção do homem, em muitas situações, ou melhor, milhares, é que ele, na verdade, deseja, ó Deus meu Pai, rejeita, ó bem bendito Deus, melhormente, a bondade de Deus. Quantos homens, quantas famílias inteiras, Senhor, já orei e manifestaram-se endemoniados, não sei quantos, mas muitos. E manifestam-se endemoniados a família inteira.
E o que você vê, passado anos e anos, é que continuam endemoniados. E ali então nós vemos claramente a bondade de Deus. Todos eles sabem que caminham endemoniados, porque nunca se lançaram em fazer a vontade de Deus. Todavia, ainda que saibam disso tudo, não se curvam a Deus. E eu vejo como Deus é bom, porque Deus lhe abriu os olhos para que pudessem sair das cadeias e dos principados do inferno. E eles ali desejam permanecer como escravos do pecado. Não obstante, os adultos, mas também ainda induzem os próprios filhos a serem filhos das trevas e não filhos de Deus. Isso ninguém me contou, Senhor. Isso ninguém me falou. Eu tenho visto com meus olhos e assim ouvido com meus próprios ouvidos. É por isso que eu te engrandeço, te louvo, porque sei que Tu és um Deus bom. Eu sei, ó Deus e meu Pai, que a Tua bondade e misericórdia é alcançada pelos que temem a Deus. Assim eu rogo que nesse momento de hoje Tu possa assistir ao necessitado, ao desempregado, ao que está desviado, ao que está desigrejado, ao que está, ó Deus e meu Pai, completamente se sentindo abandonado, ao que está depressivo, ao que está com pensamentos suicidas, ao que está, ó Deus e meu Pai, morto em seus delitos, em seus pecados, e não vê outra forma de viver, senão, ó Deus e meu Pai, pecar diariamente. Não vê uma forma, ó Deus, de assim as algemas do inferno serem quebradas, ó Deus, as correntes, ó Deus, meu Pai, derretidas. Não, Senhor, ele só vê uma vida ao qual deseja ser filho, ó Deus, meu Pai, das trevas. Que misericórdia e graça Tu possa alcançar a todos os homens e trazer aquele que um dia esteve tão de perto e que hoje está longe, e aquele que teve a sua liberdade, ó Deus, a sua felicidade, a sua alegria, o seu contentamento, ó Deus, devidamente encerrados. Que misericórdia e graça Tu possa levantar a minha irmã, a minha companheira em Cristo, tão usada por Deus, tão falante, tão alegre, que hoje está devidamente alvejada. Levanta minha irmã, Senhor. Levanta meu irmão, seja ele pastor, presbítero ou diácono, ou até mesmo um membro da igreja. Levanta ele, levanta ela, levanta os que estão encarcerados, aos que estão nos hospitais, aos que estão, ó Deus meu Pai, condenados, aos que estão cumprindo as suas penas, e muitas das vezes não estão nem atrás das grades, e também nas delegacias, nas penitenciárias, mas estão cumprindo as suas penas pelos seus próprios pecados, dentro das suas próprias casas, ou até mesmo em meio aos seus emaranhados de dificuldades, visto que brincaram e passaram dos limites e agora enfrentam a própria lei infalível, soberana de Deus, ao qual diz a palavra: tudo que o homem semear, ele ceifará. Que possamos nesse momento, alegria e convicção, olhar e ver a palavra do Senhor. Assim levamos a palavra de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Aqui eu encerro esta oração, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Irmão querido, irmã amada, provai e vede que o Senhor é bom. Ele é bom, Ele é bom.